Nesses últimos tempos requerirá que pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Nesses últimos tempos não requerirá que os homens andem na carne, nem na alma, mas no Espírito. Do Espírito Santo, onde não há transgressão, nem pecado, nem iniquidade, aleluia. Onde há simplesmente santidade. E você que veio na presença do Senhor, sairás daqui cheio. Cheio, 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 cheio. Cheio da presença. Cheio da presença. Cheio da presença do Senhor. Oh glória. Não é a carne que vai conduzir, não é a carne que pode te conduzir, mas sim o Espírito Santo de Deus. Pai, nesta noite fala conosco uma palavra, Pai. A palavra que vai transformar-nos, vai modificar as nossas vidas para sempre. Sairemos daqui convertidos, convencidos de você, Papai. Saímos daqui cheios, meu Pai, e diferentes do que entramos, Papai do céu. E aí onde não há melhorias, melhore, Pai. E aí onde há maldade, tire, remova, Pai. E nos ajude a andarmos na santidade, aceitando a palavra, a doutrina da verdade. Pai, pois que convém-nos a aceitação daquilo que Tu falas e dizes para conosco. Porque a palavra soa por todos os meios, meu Senhor Deus. Pois que todas as coisas, Senhor, meu Pai, estão à dependência da manifestação dos Teus filhos. E nesses últimos tempos, a palavra da verdade soa, a última mensagem, a última palavra do Senhor para esta geração, ou o arrepender-se, para podermos ver o reino dos Seus. Pai, seja que todos estão aqui presentes, alimenta-os, Pai, segundo a Sua vontade e a Sua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, cheio, glória a Jesus. Hoje é quinta-feira de doutrinação, quinta-feira de doutrina, quinta-feira de ensinamento, quinta-feira pela qual você que é crente, aleluia, saiba andar na presença do Senhor. E hoje você vai aprender a andar na presença do Senhor, oh glória. Cumprimente teu irmão, diz, seja bem-vindo, salve-se irmão, irmã, glória. O irmão que está à tua esquerda, à tua direita, glória a Jesus. É bom, o anjo quando entrou para dar boas notícias a Maria, ele saudou ela, deu uma saudação de bênção, de paz com ela. Então você realmente é bem-vindo neste lugar, pela essa mensagem que você vai ouvindo. O nosso tema é esvaziando as almas. Oh, esvaziando as almas. Mas por que esvaziando as almas? Por que esvaziando as almas? Já vamos entender este tema. É um tema realmente. Mas vamos ler 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 de Timóteo. Timóteo é um livro maravilhoso, excelente, um livro que realmente me meteu na regra. É um livro que meteu, todo ministro deve ler o livro de Timóteo. Fico empolgado quando estou neste livro. Paulo aqui fala de coisas, porque ele estava arquitetando Timóteo, estava preparando esse grande ministro de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Oh, Jesus. Aleluia. Amém. Esvaziando as almas. Eu vou vos falar o que está acontecendo nesta igreja e em todas as igrejas, principalmente as igrejas que estão começando. E vou vos falar o que está acontecendo nesses últimos tempos, das quais coisas aconteceu antes, mas agora está pior. E vou vos falar sobre o fim do tempo, de como é o fim do tempo, na verdade. Esvaziando as almas. Diabo está esvaziando as almas da presença de Deus. Vocês não estão a ver e não podem constatar, talvez. Mas agora, com essa explicação, vocês vão começar a ter noção do que está acontecendo ao redor do mundo.
A humanidade vive a disputa do reduzir o número da população ou fazer um freio para que a população não cresça. Isso também é esvaziar as almas sobre a face da terra. Aleluia. E assim surgem muitos programas, e realmente programas a favor do aborto, programas anticoncepcionais, programas de prevenção sobre a gravidez, e resto, enfim. Tudo sobre uma base, né? A base da razão, por exemplo, quando uma mulher é violentada e fica grávida e por conseguinte pode, se ou não, tirar aquela criança, ela não desejou, não é dela, resto, enfim. Aquela mulher que nasceu uma criança deficiente, resto, enfim. Há muitas especulações, há muitas teorias por aí inventadas para poder simplesmente... E outra coisa, aqueles países em que a população é mesmo numerosa e tem muitas políticas sobre nascer, resto, enfim. E é assim que também coisas como o homossexualismo é aprovado, porque 2 homens nunca darão luz a nenhum filho, ou como 2 mulheres também será impossível. Então, tudo isso Satanás está fazendo para que sub-razões, né? Sub-razões para que não haja população. Sim, porque Satanás odeia aquela palavra quando Deus disse a Adão e Eva, ide multiplicar. Ele odeia esta palavra, então fez de tudo. E o homem também é responsável mesmo de que, por si, as pessoas não saibam o que querem, na verdade, como é que vão resolver as situações da densidade populacional e outras coisas, enfim. Aleluia. Amém. O homem é culpado disso tudo. O homem quer abrir portas para Satanás entrar. Mas nós, como crentes, temos uma mentalidade diferente, aleluia. Amém. Então, eu estou a falar esvaziando almas, no sentido de que o diabo vai querer que as mulheres façam abortos, porque o número de crianças sendo mortas cada dia que passa pelo aborto é elevadíssimo. Mais do que todas as guerras que já passaram neste mundo, juntando o número de abortos, é elevadíssimo. Satanás está esvaziando. Por quê? Porque cada criança que nasce com uma missão que Deus deu. Então Satanás é mestre em impedir você que está aqui de completar a tua missão ou de ter a tua missão feita. Por isso é que ele persegue você com unhas e dentes. E ele vai querer que uma vez... Olha só como é que eu estou entrando na mensagem. Aleluia. Uma vez que você não foi abortado. Uma vez que você escapou de ser morto. Ou escapou de poder não ser nascido. Porque os bruxos também, em colaboração com Satanás, eles fazem de tudo possível para que certas mulheres virem estéril, não consigam dar luz a nenhum filho. Eles fazem de tudo possível para impedir a criação de Deus. Eles fazem de tudo possível para que aquela criança pelo menos morra na barriga ou logo ao nascimento. Alguma coisa eles fazem para poder impedir você de estar aqui. Mas honra e glória a esse Deus. Você está aqui, aleluia. Você é obra-prima da mão de Deus, aleluia. E Satanás odeia você porque você é a imagem e semelhança de Deus. E é uma missão que você fará neste mundo, nesta terra, aleluia. Então que Satanás, vendo que ele não pôde impedir você de nascer, de crescer, e você está crescendo, e para piorar você veio na presença de Deus, para piorar você saiu do mundo, porque lá no mundo, quem está no mundo está nas mãos dele, porque o mundo jaz no maligno. Mas quando você entra na casa de Deus, você entrou na embaixada de Deus. Quero dizer para você que é como a embaixada. O que é a embaixada? A embaixada é a representação legal de um país em outro país. É para dizer que quem está naquela embaixada, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos, de Canadá, da França, enfim, de outros países, da África Sul, Namíbia, aqui em Angola, quem estiver dentro daquela embaixada já não está totalmente em Angola, está dentro daquele outro país. Eu quero dizer que você, uma vez que está na casa de Deus, na presença de Deus, embora estando na terra, você já está lá nos céus, no lugar celestial. Faltará, porque quando alguém vai lá para fazer uma entrevista, onde é que você quer viajar? Eu quero viajar para os Estados Unidos da América. Então, quero viajar para a África do Sul, quero viajar para qualquer país da China, ou quero viajar para onde? Eles fazem uma entrevista para você, e quando você passa pela entrevista, você é aprovado e pode
decolar, pode decolar para aquele país, você pode viajar para aquele país. Assim você está na casa de Deus, ouvindo Deus e Deus ouvindo você. Você está na casa de Deus, você está na presença de Deus, você ora, você louva, você ouve pregação, você se edifica, você faz de tudo possível para que sejas aprovado e possas lá subir e possas lá um dia ir, aleluia. Por isso é que vocês veem uma coisa, que quando a pessoa perde nessa entrevista, por mais que a pessoa estava lá dentro, dirão, você não está apto para poder viajar no nosso país. Por favor, pode regressar. Muita gente está perdendo a presença de Deus, mesmo estando na casa de Deus, mesmo se declarando crente, mesmo se declarando cristão. Quem está trabalhando no duro e quem está a pelejar contra essas almas, contra tu e eu, o diabo, Satanás, os demônios estão a trabalhar de todos os meios possíveis para esvaziar as almas da face da terra e da presença de Deus. Mas eu quero dizer, você estará firme, juntamente estaremos firmes, porque está escrito que nós estamos firmes para o dia da tentação, o dia da batalha, da provação. Temos que estar firme, e você está firme, esteja firme, aleluia. Está a dizer, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o problema dos últimos tempos, ele não está dizendo no meu tempo, não está dizendo no tempo passado, porque já passou, não está dizendo no seu tempo, embora estivessem a acontecer coisas iguais, mas ele está a apontar para os nossos dias, para o tempo futuro. E como saberemos que ele está a apontar para nossos dias? Olhem só, apostatarão alguns da fé. No tempo do apóstolo Paulo, o evangelho ainda estava crescendo, diferente de agora que cresceu mesmo, já está maduro. Todavia, o que Deus menos esperava está acontecendo. Antes que recolhessem essas frutas, por si mesmo já estão caindo, todas apodrecidas. Conforme está acontecendo, atualmente agora está acontecendo o fenômeno do calor. É tanto calor, a temperatura está tão alto que as frutas estão a cair das árvores por si mesmo. Está maduro e depois ela cai por si. Mesmo aquelas que estavam amadurecidas. Por quê? Porque o fruto quando amadurece, por mais que faltar uma semana, para ser recolhido, se antes dessa uma semana ela já por si cair com tanto calor que está se fazer, não dá para poder se aproveitar nada. É o que está acontecendo nesta geração. O pecado se multiplicou de tamanha forma, o engano se multiplicou de tamanha forma, a mentira se multiplicou de tamanha forma, que as pessoas, e não só as estratégias de Satanás, os esquemas de Satanás se multiplicaram de tal forma que agora está difícil ver pessoas firmes na fé. As pessoas estão a apostatar, as pessoas estão a se afastar. Quando está a dizer apostatar, está a dizer afastar. As pessoas estão afastando-se da fé. As pessoas estão a deixar Deus. Cuidado de aparentar que você esteja na fé. Não aparente estar na fé. Você deve estar na fé. Aleluia. O trabalho de você e eu é estar na fé. Temos que estar firmes na fé. Ele está dizendo aqui, nos últimos tempos. Nos tempos do apóstolo Paulo, havia pessoas que deixavam a fé. Mas nem isso impediu Paulo de fazer uma tamanha profecia. Por quê? Porque diria, não, hoje em dia ainda há pessoas que deixam a fé, então não me adianta falar sobre o último tempo pela qual as pessoas deixam a fé. Por exemplo, ele fala de certos homens que abandonaram ele, que deixaram ele. Veja só, vai falando no segundo livro de Timóteo, capítulo 4, no seu
versículo 10. Está dizendo assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, viu só? E foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Olha só Lucas está comigo. Olhe, meio nos tempos dele já havia isso. Mas isso não impediu Paulo de fazer esta profecia. Veja só. Oh, Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, no seu versículo 15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermogênes. Olhem só o que estava acontecendo. Abandonaram Paulo. Mas nem por isso, não só Paulo. Jesus nem tinha subido ainda quando todos fugiram dele. O cristianismo ainda não tinha desenvolvido tanto assim. Quando já Ananias e Safira deixaram de seguir o princípio da fé. Mas a questão do Paulo não era o tempo presente. A preocupação dele era que, como poderia ser que o evangelho tão puro que nós ensinamos, como pode ser este evangelho que nos últimos tempos haverá muitos livros? Questão de ler não será problema, questão de ensinamento não será problema, questão de abrir igreja não será tão desafiadora quanto é agora. Como poderá ser, ó Deus, que tu está mostrando-me que quando o evangelho estiver maduro, quando o evangelho estiver já espalhado no mundo todo, conforme hoje é 2022, se vocês irem na internet pesquisar quantas igrejas há neste mundo, é um número grande, diferente dos tempos dos apóstolos, em que a missão ainda estava sendo feita. E então Paulo fica assustado com essa revelação. O Espírito Santo começa a lhe dizer, o Espírito está dizendo, mas o Espírito, ele está dizendo, mas o Espírito expressamente, o Espírito Santo viu os últimos tempos, Paulo sentado, escrevendo a carta de Timóteo, o Espírito Santo ficou preocupado e viu os últimos tempos e chegou para Paulo dizendo, ainda que nos teus dias muitos abandonam a fé, saiba que o que Deus menos esperava estará acontecendo nos últimos tempos. O Espírito Santo veio para Paulo, ele sentiu o peso do Espírito Santo. A mensagem era triste, a mensagem era diferente do que ele esperava. A mensagem não seria aquela, mas mesmo assim o Espírito Santo trouxe, pelo que ele escreveu, expressamente, o Espírito trouxe com peso esta mensagem e disse para ele, meu filho, embora que você propague o evangelho como ninguém, saiba que o que você menos espera hoje, eis que nos últimos tempos muitos sairão da fé, alguns sairão da fé. E ele ficou preocupado e começou a escrever isso para Timóteo. Hoje já não é o Timóteo, ele morreu em Cristo Jesus. É para você que está vendo igrejas vazias, é para você que está vendo que o mundo está mais cheio do que igreja, é para você que está vendo que há mais gente na discoteca, nos bares, nas ruas, andando, se alegrando, e você fica admirado. É como se o mundo fosse mais gostoso do que a igreja. Ei, para você ver que há pessoas estas horas preferiram faltar à igreja, preferiram não vir à igreja, sob questão de frio, sob questão de muitas outras coisas, cansaços e resto, enfim, depois de tanto dia de vendas, depois de tanto dia de trabalho,
trabalho, e todos os dias é assim. Ei, é para tu veres como é que Satanás vai estar a trabalhar, porque alguns vão assistir futebol a estas horas, vão ver novelas, filmes, desenhos animados, vão preferir estar com seus filhos em casa, vão preferir estar com suas mulheres em casa. Uns estão aí em coisas que nem tem nada a ver, fogem da casa de Deus, nunca mais querem saber de igreja. Saiba que nos últimos tempos está escrito: muitos apostatarão, afastarão-se da fé. Esteja na presença de Deus. Esteja na presença de Deus. Isso é preocupante. É a questão dos últimos tempos. E quando se fala dos últimos tempos, temos que ficar preocupados. Houve um tempo que o cristianismo atingiu o seu pico alto. Muitos se convertiam, governadores, reis, ministros, generais, pessoas de fama e pessoas importantes se convertiam, largavam seus palácios para anunciar o Evangelho, largavam suas riquezas para anunciar o Evangelho. Irritava o diabo que almas fossem ganhos, e o diabo sentou no inferno, arquitetou com seus demônios. Veja o que aquele arquitetou: uma palavra que estava sendo bem pregada, uma palavra que estava sendo bem transmitida, uma palavra que não tinha engano, não tinha mentira, ainda que alguns tentavam enganar, tentavam mentir, mas nem por isso o Evangelho se impedia. Diabo arquitetou, ele disse: há um mecanismo novo, embora haja outros, mas esse aqui vai ser eficaz. Está dizendo: dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Foi assim que Satanás disse: venham espíritos de engano, venham doutrinas de demônios, venham com essas coisas, entrem pelas igrejas, e eles acharão que estando na igreja têm a fé, mas afinal de contas tem uma fé morta. Está escrito: a fé sem obra é morta. Muitos terão uma fé, uma pouca fé. Muitos terão fé, uma fé morta, uma fé que não é acompanhada de boas obras. Porque essa doutrina de demônio, ela te permite estar na igreja, mas ela te ensina coisas que não convém. Ela tira uma metade da verdade e coloca outra metade da mentira juntamente com a verdade, e muitos estarão apostatando, afastando da fé, não sabendo. Aleluia. Amém. E sabe quando isso ocorre? As pessoas, eles é que sabem se vão vir à igreja ou não vão vir. Quando isso ocorre, há uma confusão que começa a acontecer. De repente, pessoas começam a cair em adultério, nas fornicações e muitas outras maldades, que até o ímpio não consegue mais pisar a igreja. Começa a dizer que os da igreja são pior do que nós estamos aqui fora, e é verdade. Que alguns dentro da igreja começam a ser pior do que o ímpio fora. Mas nem essa palavra vai salvar tal ímpio. Precisa de conversão, aleluia, senão irá para o inferno. Se você ver um ímpio a dizer que vocês da igreja são pior, você vai dizer: essa tua palavra não vai te salvar. Venha para Cristo Jesus, porque nem todos são pior. Venha para Cristo Jesus. E muitos que estão dentro da casa de Deus começaram a dizer: vim nesta igreja, entrei na igreja, aceitei a fé, eu estava achando que a coisa é diferente. Olhem só como é que as pessoas estão andando, e as pessoas vão se afastando. Mas no fim das coisas, no fundo das coisas, é diabo esvaziando as almas da presença de Deus. Mas eu quero que você que já está na presença de Deus permaneça firme na presença do Senhor. Por que devo eu? Por que devo eu? Mas por que? Se eu ler só uma única passagem, um único versículo, não será suficiente esta comida. Aleluia. Deixa agora eu ler no seu capítulo 1 de 1 de Timóteo, onde no seu versículo 19 está expondo o grande segredo. Está dizendo: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio
na fé. Ei, você deve conservar a fé, enquanto muitos se afastam da fé, na sua família, no seu bairro, na sociedade, até em sua igreja. Se o teu pastor, se o teu líder, se o teu irmão da esquerda e da direita se apostatar da fé, você permaneça na fé, fique firme, conserva a fé, não deixe a sua fé, a boa consciência, não deixa, porque diabo e Satanás está fazendo com que algumas pessoas rejeitem e façam naufrágio na fé. Imagine só quando um barco, eu fico muito triste quando os imigrantes começam a emigrar para outro país e de repente o navio deles afunda. É trágico, é triste. Quanta gente perdendo vida porque sonharam pisar em outro país, não para o melhor, mas para morrer aí no mar. E muitos também com o pensamento de querer ir no céu. Muitos também, no primeiro dia da conversão, ficou alegre, vou para o céu, mas afundou. Ei, se você estava afundando, clama como Pedro, Jesus ainda está ao seu lado, para te ajudar. Se você estava deixando a fé, se está enfraquecendo na fé, clama ao Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não a doutrina dos demônios, não a doutrina dos homens, mas a palavra do Senhor Deus, aleluia. Apegue-se na palavra da verdade. Apegue-se. Veja só, Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 1, versículo 5: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Essa palavra fé, a gente usa fé. Existe fé fraca, fé morta, fé fingida, fé tudo à toa. Qual tipo de coisa possamos falar contra a fé de muita gente? Nem tudo é fé de fé puro, fé verdadeiro, fé honesto. Existem coisas das quais Deus não aceita. E muitos achando que têm, acabarão por perder a presença de Deus. O trabalho de Satanás é mesmo assim, combater. Querida, o trabalho de Satanás é combater para você não estar aqui na casa do Senhor. Querido, o trabalho de Satanás é combater para que você não esteja aqui na casa do Senhor. Há dias que você tem preguiça de vir na igreja, há dias que alguma coisa que aparece vem para você não vir à igreja, mesmo que você programou que vou. Há momentos em que o pecado vem, a fraqueza vem desânimo, tristeza, problemas, situações, e aquele peso do não vai à igreja, fica mesmo aqui, se enrola com teus problemas, não vai à igreja. E aquela voz que começa a dizer toda hora, tu vai à igreja, mas diz de quando é que ir à igreja toda hora é pecado? Porque as pessoas vão nas bodas, vão nas barracas todos os dias. Ninguém lhes fala, mas quando é tu para ir à casa do Senhor, o vizinho, a vizinha, o familiar, o fulano é que vem e te diz: tu também se arrisca de manche, de noite você vai à igreja, de dia você vai à igreja, tu também toda hora vai à igreja, mas para falarem contra aqueles que vão bebendo, fumando, fazendo, desfazendo, não conseguem. Por quê? Porque Satanás já ganhou eles, e não é preocupação de Satanás falar-lhe coisas, é preocupação de Satanás querer esvaziar você da casa de Deus. Mas você deve se estender firme, você deve saber conservar a sua fé e não perder a sua fé, porque está escrito que quem crê em mim fará coisas e coisas maiores. Quem crê e for batizado será salvo. É questão de fé, porque Satanás vai fazer de tudo possível. Aqui, pelo menos no capítulo 4 de Timóteo, é um mecanismo que ele vai usar nos últimos tempos. Para que as pessoas saiam da fé por meio do engano e por meio de doutrinas de demônio. Entendam muito bem. E isso vai acontecer a todos os níveis. Sabiam que há pessoas que têm a habilidade de ver espírito, e às vezes pensam que não, é o anjo Gabriel que lhe apareceu, aquele anjo me apareceu, me deu uma mensagem tudo à toa. Façam uma estátua para Maria, façam
queima velas, faz isso, levanta um santuário e as pessoas têm que, andar de 1 quilômetro de joelho até lá, então vão receber milagre. Que é isso? Que brincadeira é essa? As pessoas têm que vir a se rebolar do chão. E assim foi o anjo Gabriel que me apareceu, o Miguel. Anjo Gabriel, coisa nenhuma, é um demônio que apareceu. E você não lê a palavra do Senhor e não está de acordo com a palavra de Deus, suas práticas. E é isso que estamos aqui a ver acontecer nesses últimos tempos. E as pessoas vão acreditando em todo tipo de profeta que aparece. Eu sou profeta, hein? Eu vou profetizar para a sua vida. Glória a Deus. Ei, irmãos, só tiver a prosperar, porque toda a gente quer prosperar agora. Só tiver a prosperar, glória ao Senhor Jesus. Mas o Senhor também dizer para que essa profecia se cumpra na sua vida. Traz aí 100 mil kwanzas para mim. Eu quero que a tua fé funcione juntamente com dar. Você deve dar ao Senhor. Traz aí 100 mil kwanzas para. Põe no envelope. Oh. Olha as doutrinas. Olha as doutrinas do demônio. Olha, na internet, se vocês irem, porque realmente todo lixo é jogado lá, as boas coisas e lixo é tudo jogado lá. Se vocês irem lá pesquisar sobre falsos profetas, realmente, há todo tipo de história que vocês vão ver. E vocês estão aqui, eu não estou vos enganando, mas há quem essa hora está sentado numa igreja tão confortável ou desconfortável, a ser bem enganado pelos quimbandeiros atuais que estão aí se disfarçando de profetas. Qual profetas nenhuma? São quimbandeiros. São pessoas com doutrinas de demônio, espíritos enganadores. Ah, não, mas proibir alimento, proibir casamento. Olhem só, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Ah, mas a proibição de casamento tem a ver com ensinamentos, doutrinas de demônio? Tem a ver com espíritos enganadores? Tem sim. O Senhor é do seu propósito que as pessoas casem, mas demônios farão tudo possível para que as pessoas não casem, não. Demônios farão tudo possível para as pessoas sejam só assim mesmo. E nós vamos repreender esses espíritos, são espíritos demoníacos. Se você não está conseguindo casar, é o demônio que está amarrando aí. Aleluia, vamos repreender no nome de Jesus. Então vai acontecer isso. Há muito do que possa aqui se falar. Olha só, ele vai dizendo, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Olha, eu antigamente, quando eu lia esse versículo, como não tinha observado do que estava acontecendo ao redor do mundo, estava pouco interessado. Proibindo o casamento, ordenando que não se coma certos alimentos. Quando eu comecei a ver a realidade, realmente está acontecendo. Está acontecendo. Realmente. Então, uma vez que está acontecendo num tempo que nem devia acontecer, então nós estamos a ver que há um sinal aí. Estamos nos últimos tempos, estamos nos fins dos tempos. Aleluia. Vejam que quando se fala dos últimos tempos, existem dois tipos de últimos tempos. O primeiro fim do tempo é quando alguém morre. Quando alguém morre, sabias que quanto mais você está crescendo, nem tenta se cantar parabéns porque você está indo, os teus dias estão finando sobre a terra. E eu fico admirado que as pessoas, parabéns, vão te cantar parabéns até um dia te chorar. E não, a vida do homem não durará nesta carne para sempre aqui sobre a terra, mas o teu espírito durará para sempre. Eu não sei como é que Deus vai te cantar parabéns para ter a eternidade. Parabéns, hoje você fez vazado. Isso não existe, aleluia. São coisas da carne. Fiquem saber que aniversário, resto enfim, são coisas da carne. Assim como também morrer é coisa da carne. Tudo isso tem a ver com a carne, aleluia. Amém. Se te cantarem parabéns, você não vai ter mais anos de vida. Não vai. Também se te chorarem, você morreu, te choraram, não vai te ressuscitar, aleluia. Nada do que te façam na carne resultará para coisa eterna. Mas o que Deus está a te transmitir aqui é a fé, te resultará para a vida eterna, para a salvação. Se você crer, serás salvo. Aleluia. Amém. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus que está a soar aqui. Entendam muito bem. Quando a pessoa morre, porque ninguém sabe a hora da sua morte, ninguém sabe. Ninguém sabe. Pelo menos havia alguns homens de Deus que tentavam predizer os dias da sua morte. Como Pedro disse que os meus dias estão quase a chegar. Paulo também profetizou sobre os dias dele. Então, era isso. Então, que de certa forma, pela palavra de Deus, nós começamos a observar que
As pessoas já morrem desde muito tempo. E o tempo vai indo até os dias de hoje. Mas eu quero vos dizer isso. Que segundo a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, aleluia. Quer dizer que quando Jesus pisou a terra, o que é antigo passa e começa a vir o último. Porque está escrito que o primeiro Adão foi terrenal, o último Adão é espiritual. Este é Jesus Cristo, que quando vem sobre esta terra, marca-se a contagem dos últimos tempos. Desde o dia que ele pisa ao momento em que ele sobe, ele está por vir. Por quê? Porque ele é o princípio e o fim. Ele veio cá, iniciou as coisas e ele mesmo é quem vai terminar. Do jeito que ele veio, é do jeito que ele vai terminar todas as coisas. Aplauda o Senhor aí, glorifica Jesus, aleluia, glória a Jesus. Nesses últimos tempos, Deus falou-nos através de quem? De seu Filho. Não mais através de Moisés, não mais através do profeta Jeremias, nem Isaías, nem Ezequiel, mas a nós falou pelo próprio Filho, que é Alfa e Ômega, o princípio e o fim, aleluia. Ele é quem determina o início e o fim de todas as coisas. Então quando a terra pudesse ver a vinda de Jesus, quando esta terra pudesse ver que Jesus veio, ele é quem começaria a contagem das coisas. E está contando, hein? Já passa 2000 anos desde que ele foi. Veio e foi. Está contando. Está contando. Quer dizer que se Jesus viesse em 2022, os últimos tempos estariam a ser contados em 2022. Se Jesus viesse nos anos de 1992, a contagem começaria lá. Uma vez que ele veio há 2000 anos atrás, a contagem dos últimos tempos começou há 2000 anos atrás. Começou a contar. É como a bomba, né? A bomba, quando quer explodir, aquela bomba, quando quer explodir, começa a contar. Vai contando, e quando chegar num número específico para explodir, não importa se você estava lá com vai explodir, nada vai impedir, porque já estava contando. O mesmo também é, desde que Jesus pisou a terra, a contagem para os últimos tempos chegou, está se fazendo. Então quando alguém morre, deve estar preocupado se vai para o céu ou não. E o pior de tudo é no dia que o mestre virá, no dia em que o mestre vier. Que será daqueles que morreram sem Cristo? Que será daqueles que estão vivendo distraídos, comendo, bebendo, construindo, casando, dando-se casamento, conforme está escrito? Satanás é uma pessoa confusa. Lhes deixa casar, lhes dá casamento. Também envia outros demônios que dizem não casem. Satanás é alguém confuso. Ele faz tudo, de tudo, para que as pessoas realmente saiam da fé. Vocês verão que Satanás, um lado, deixa algo de bom ocorrer, outro lado impede, tudo sob seu mau interesse. E Satanás é arquiteto em fazer coisas malignas. Nós estamos nos últimos tempos, realmente estamos. Mas pastor, o que é que te diz que nós estamos nos últimos tempos? Porque Jesus já pisou aqui sobre a terra. Desde o momento que Jesus pisou aqui, começou a contagem para os últimos tempos, aleluia. Amém. Sabiam que Deus está a contar assim nos seus dedos? 1, 2. Nem ainda chegou no 3. Porque está escrito que um dia é como 1000 anos. Então, 1, 2. O mundo só tem 2 dias para mim. Desde que o meu filho pisou sobre a terra. Aleluia. Amém. Não é muito. E Deus começa a olhar, coitados, não é muito para eles. Então, eu quero dizer para vocês que acho que o dedo de Deus não irá mais para o 3, para 3.000 anos, não. Ei, eu quero dizer que agora é segundos, é questão de segundos. Aleluia. Jesus está voltando. E para terminar essa mensagem, como Satanás está vendo que Jesus está voltando novamente, e que se ele voltar novamente, tudo acabou. E como eu sei que tudo acaba, então o que é que eu vou fazer? Tem muita gente na igreja, tem muita gente na fé, tem muita gente seguindo Jesus, tem muita gente que pode entrar no reino dos céus, tem muita gente vivendo. Uns estão chegando nos seus 70 anos, 100 anos. Não. Vocês, demônio, venham. Ei, reforcem aí o aborto. Não pode nascer muita gente porque
podem nascer certos homens de Deus terríveis, podem impactar a geração. Impedem, vamos! Tem que impedir, vai! Oh, tu, vai, põe as mulheres para não poderem nascer, põe a esterilidade nelas. Vão, demônios, vão, já estamos nos últimos tempos, vocês não estão a ver que a hora está passando, demônios. Vão agir, vão. Ei, tu, faça com que homens se casem, porque nunca vão ter filho. Vai. Ei, aquela mulher tem uma grande promessa de nascer um filho. Não. Faz com que ela seja lésbica, case com outra mulher. Vai. Tu, estamos nos últimos tempos. Vai, é a última ação. Vai. Ai. Isso não está sendo suficiente. Só estou impedindo ainda crianças de não nascerem e crescerem. Oh, vai. Mais acidentes, vai. Põe as jovens distraídos. E quando eles se embriagarem, vão lutar, vão se matar. Quando eles se embriagarem, drogarem, se vão fazer acidente, qualquer coisa, vai, destrói ele cedo, porque um dia ele pode se tornar homem de Deus. Vai, mata ele. Ei, faz alguma coisa, vai. Oh, chefe, alguns ainda estão na igreja coisa nenhuma. Você vai lá para a igreja, seu espírito de engano, entra na cabeça daquele pastor que ele vai pregando coisa toda. Não sou, já preparei meus homens, vão vir, eles vão fazer igrejas, e as pessoas vão estar a seguir eles vão ensinar os vossos ensinamentos de demônio. Vai, façam esse trabalho para mim, porque o mestre, o rei deles está voltando, o rei do universo está vindo. E nós estamos na última hora. Esses são os meus últimos trabalhos. Eu quero fazer com que as pessoas não aceitem a fé. Eu quero fazer com que as pessoas saiam da fé. Eu quero fazer com que ninguém vá na terra prometida, no paraíso que Deus, o Senhor deles, os prometeu. Eu quero que ninguém fique na fé, que as pessoas se afastem da fé. Por quê? Porque nós já estamos nos últimos tempos. Demônios vão, e assim os demônios vêm, desfazem e fazem. Mas eu quero dizer uma palavra para você. A palavra do Senhor está dizendo que o justo viverá da fé. Viva pela fé de Abraão, e você terá em si mesmo a recompensa final. Se coloca de pé, não se esvazie, não se deixe esvaziar da presença de Deus. Não deixa que nenhum demônio te tire da presença de Deus. Satanás está enviando demônios para afastar pessoas da fé, tirar as pessoas da presença de Deus, tirar as pessoas da igreja. Se eles não conseguem sair da igreja, vai contaminar os pastores, vai contaminar a liderança para ensinar coisas contrárias, vai levantar homens desviados, profetas falsos, pastores falsos. Satanás está arquitetando tudo isto para impedir as pessoas de estarem na fé. Mas eu quero dizer para você, permaneça na fé. Você não sabe o dia da sua morte. Você não sabe a que hora o teu mestre virá para dar fim em todas as coisas. E a gente já está nos últimos tempos. Paulo sabia que ele estava nos últimos tempos. Satanás já andava muito preocupado já desde os tempos dos apóstolos Paulos. Por isso é que ele fazia de tudo. Ele pensava que assim que Jesus subiu, daqui a pouco vai voltar. Só que o Satanás não tem toda a inteligência, toda a sabedoria. Então o que é que ele faz? Uma vez que eu não sei se Jesus vai vir em qual momento, cada dia eu vou me esforçar para poder perturbar este povo. E assim cada dia ele se esforça. Mas Deus está levantando você, o seu exército final, aleluia, para poder desfazer as obras de Satanás. Nesse momento você vai desfazer as obras de Satanás. Por quê? Porque está escrito que eu vos dou poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder de Satanás, aleluia. E que este é o último exército de Deus sobre a terra. Tu se alistou, faça parte, para que almas sejam salvos e ganhos através de você. Não deixa que o pecado, o engano de Satanás te afaste da presença de Deus, mas lute e permaneça firme, e não se desencoraje. Permaneça, em nome de Jesus. Está orando. Glória a Jesus. Você está orando. Você está orando.